Tudo se inicia quando Soraya joga na cara de Luiz Fernando que ele mesmo pediu para que ela se passasse por morta para se casar com Maria do Bairro. O juiz pede para que Soraya responda com fatos concretos. Vitória e Maria do Bairro ficam indignadas com a farsa de Soraya. Soraya diz ao juiz que Luiz Fernando se aproveitou de seu terrível acidente, para se casar com Maria do Bairro. O juiz pergunta se ela tem provas disso, mas ela diz que não. O juiz diz a Soraya para não esquecer que está sob juramento. Soraya chorando diz que todos estão contra ela. Soraya começa a dar um show dizendo que essa é a pura verdade, e grita suplicando ao juiz e aos jurados que ela é inocente. Abelardo solicita ao juiz um recesso, pois sua cliente está tendo uma crise nervosa, e o juiz concede. Todos estão reunidos do lado de fora, e Maria diz que pensou que Soraya iria estremecer com a última pergunta de Luiz Fernando, mas ela mentiu na cara de pau. Tio Louro diz que ela não vai sair dessas respostas, pois não tem mais argumentos para jogar, e diz que as marcas do acidente de Esperança podem ser causados por qualquer motivo, e a tesoura com que feriu Nandinho não foi encontrada. Maria está preocupada como isso vai terminar. Lupe diz que Alicia deve estar nervosa para vir depor, e Tita pergunta se Aldo Armenteiros veio para depor, mas Carlota diz que não o viu, e Vitória pergunta por que a preocupação com esse rapaz. Nesse momento, o time da vila desce da caminhonete rumo ao tribunal. Esperança se aproxima, e Luiz Fernando diz que ela está muito mal. Maria pergunta se ela está passando mal, e Esperança diz que está com muito frio e medo. Luiz Fernando diz que é melhor levá-la para casa, mas Vitória diz para ela olhar para Soraya fixamente até que a reconheça. Maria pergunta quando chamarão Nandinho, e Luiz Fernando diz que ele será o próximo a depor. Tita diz a Maria que Aldo disse a Nandinho que o doutor Abelardo acha Soraya inocente. Maria diz que com a frieza que ela fala, ele não pensaria diferente disso. Nesse momento, a vila inteira chega correndo gritando por Maria, e Carlota pergunta de onde saiu toda essa gente. Agripina pergunta onde está Nandinho, e perguntam se já começou. Maria diz que está começando novamente a audiência, e pede que fiquem tranquilos, e leva todos para dentro. Abelardo começa a interrogar Soraya, e ela continua afirmando que só quis ajudar Esperança, quando Alicia estava a atacando no seu momento de loucura. Abelardo pergunta se Nandinho havia ameaçado Soraya, e ela diz que sim. Luiz Fernando protesta, mas o juiz pede silêncio, e pede para que deixe terminar o interrogatório. Soraya diz que Nandinho dizia que se não o amasse, acabaria se vingando, e que seria capaz de matá-la. Maria levanta furiosa e diz que isso não é verdade, e que seu filho não é capaz de ameaçar ninguém de morte, e grita perguntando o que se passa na cabeça dessa mulher. Agripina aproveita a deixa e se levanta dizendo que Maria tem razão, e conhece Nandinho como se o tivesse trazido ao mundo, e que ele não seria capaz de matar ninguém, e diz que Soraya vai se ver com ela. O juiz pede ordem e manda Abelardo continuar. Abelardo pergunta se ela nunca desconfiou das intenções de Nandinho, mas Soraya diz que pensou que isso era coisa da idade e que iria passar, mas nunca imaginou que por trás dele, Luiz Fernando e Maria do Bairro estavam tentando acabar com sua vida. Luiz Fernando furioso protesta e o juiz aceita, e manda Soraya dizer com fatos concretos. Abelardo pergunta se Soraya desejava que Esperança pudesse depor nesse julgamento. E Soraya, aproveitando a deixa, dá seu show dizendo que pediu a Deus na cela onde está por culpa do advogado de la Vega e Maria do Bairro. E Abelardo, satisfeito, diz que não tem mais perguntas. Luiz Fernando pede a palavra, e pergunta como pode uma menina inválida que vive numa cadeira de rodas estar por cima de sua preceptora agredindo-a. Soraya diz que Alicia estava indo para cima da preceptora até que caiu da cadeira de rodas, e diz que não se lembra exatamente, e nervosa, diz que quando Alicia sofria as crises ficava muito forte. Luiz Fernando diz que é tudo.
Nesse momento, do lado de fora Esperança começa a dizer o nome de Soraya. Vitória pergunta se ela consegue se lembrar, e diz que ela está lá dentro dizendo mentiras. Esperança repete o nome de Soraya, e diz que ela é a madrasta da menina, e diz com clareza que se lembra de Soraya Montenegro. Nesse momento, Nandinho é chamado para depor, e Maria e Agripina ficam com o coração na mão. Lá fora Esperança começa a alucinar novamente. O promotor pergunta há quanto tempo Nandinho conhece Soraya e que tipo de relacionamento tinha com ela. Nandinho diz que mais ou menos 1 ano, e que eram namorados. Soraya grita dizendo que é mentira, mas o juiz pede silêncio e manda ela não interromper o depoimento. O promotor pergunta se ele estava apaixonado por ela, e ele diz que sim. Então o promotor pergunta se ela correspondeu a essa paixão, e deixa Nandinho nervoso. E o promotor pressiona para que ele responda. E Nandinho diz que sim, deixando Maria chocada. O promotor pergunta se Nandinho ia muito à casa de Soraya. Ele diz que ia diariamente, e muitas vezes até 2 vezes ao dia. O promotor pergunta se ele conheceu Alicia Montalbán na casa de Soraya. E Nandinho diz que sim. Então é perguntado se falava sempre com ela. Nandinho disse que no início não, e que foi construindo pouco a pouco. Foi perguntado se Soraya sabia da amizade dele com Alicia, e ele diz que não. Foi perguntado se Soraya disse que Alicia estava louca, e Nandinho diz que sim. O promotor pergunta se Alicia parecia transtornada. Nandinho diz que no início sim, pois era muito quieta e recatada, mas depois que foi conhecendo, viu que era normal, e disse que Alicia o aconselhou muito, e o promotor pediu para ele explicar. Nandinho disse que Alicia lhe mostrou quem era Soraya Montenegro. Abelardo protesta, e o juiz nega. O promotor pergunta a Nandinho como Soraya tratava Alicia. Ele conta que muito mal, pois a ofendia com palavras, a chamando de aleijada, gritava com ela, a deixava trancada no quarto e não deixava sair e nem usar o telefone. Soraya se levanta, e chorando diz que não pode aguentar mais, e afirma descontrolada que tudo o que Nandinho diz é mentira. Enquanto isso, os empregados de Soraya estão ajudando Calista, lhe dando comida e roupas novas, e até um quarto para dormir. Esperança diz a Vitória que as coisas estão dando voltas na sua cabeça, deixando Vitória preocupada. O juiz manda que Soraya fique calada, mas ela pergunta se ele não vê que tudo o que ele diz é mentira, e que ele quer destruí-la, e diz que nunca tratou mal sua enteada, e é acalmada pelo advogado. Agripina aproveita e chama Soraya de bruxa. Vera Cruz, que não é bobo, apoia Agripina e diz que Nandinho contava para ele que essa mulher vivia o perseguindo. A vila toda se levanta contra Soraya, e em defesa de Nandinho, deixando o tribunal chocado. O juiz bota ordem na casa, e diz que se não se comportarem, vai expulsar todo mundo. Abelardo manda Soraya se acalmar, pois sua atitude está lhe prejudicando, mas ela diz que isso é uma infâmia. Carlota diz que Soraya é uma atriz, e que se começar a se fazer de louca, vão julgá-la inocente. Tio Louro diz que é uma possibilidade, pois chegou muito arrogante, e agora se faz de vítima, e Maria diz que espera que isso termine logo. O promotor pergunta o que Nandinho foi fazer na casa de Soraya na noite da confusão. Nandinho diz que foi acalmar Alicia, dizendo que seu pai iria ajudá-la a sair das garras de Soraya, e que ele também tinha uma solução. E o promotor pergunta que solução. E Nandinho disse que se casaria com Alicia. O promotor pergunta se ele sentia um carinho especial por Alicia Montalbán, e Nandinho diz que sim. Ele pergunta se Soraya ouviu chegar na casa, e Nandinho diz que não. O promotor pergunta em que momento Soraya agrediu a menina, a preceptora e ele. E Nandinho diz que quando ela ouviu beijando Alicia. O promotor pergunta o que ela fez. Nandinho conta que ela agrediu Alicia, e que a jogou da cadeira, e que Esperança foi jogada de cabeça contra a parede, e ela o cortou com uma tesoura no braço com a intenção de o matar.
O promotor pergunta quem o tirou de casa, e o levou para o hospital. Mas Nandinho diz que não sabe pois desmaiou, e o promotor diz que não tem mais perguntas. O juiz pergunta se Luiz Fernando tem alguma pergunta, mas ele diz que não. Então chama Abelardo, que se levanta e pergunta se ninguém o ajudou a defender Alicia e a preceptora da violência da acusada como ele diz. E Nandinho diz que sim, que foi um dos convidados. E Abelardo pergunta quem, e Nandinho fica numa saia justa. Abelardo pressiona, e pergunta novamente quem era o convidado. Mas Nandinho diz que não pode revelar, pois não quer comprometer ninguém. Abelardo o lembra que está sob juramento. Abelardo diz que ele não responde porque não havia ninguém, e essa pessoa não existe. Nandinho tenta falar, mas o juiz pede que ele se limite a responder às perguntas de maneira direta. Abelardo pergunta se ele se casaria com Alicia por amor ou por pena, e Nandinho responde por amor. Abelardo se exalta, e diz que o que ele queria era tirar de sua cliente o carinho dessa jovem para feri-la. Luiz Fernando protesta, e diz que o advogado deve se limitar à forma usual do interrogatório. Abelardo insinua que não entende como Nandinho, que estava apaixonado por sua cliente, estaria agora apaixonado pela jovem Alicia, e diz que não entende como o advogado Luiz Fernando não viu claramente a intenção de seu filho. Luiz Fernando rebate dizendo que há filhos que enganam seus pais, mas não é o caso do seu. Abelardo pergunta se ele tem alguma carta de Soraya para provar que ela estava apaixonada por ele, e Nandinho diz que não. Abelardo pergunta se ele já bebeu licor. E Nandinho diz que sim, quando conheceu Soraya. Abelardo pergunta se ele está colocando a culpa em Soraya por ele ter iniciado na prática da bebida, e Nandinho não quer responder, mas Maria se levanta, e diz que Nandinho não quer responder, mas ela responde, e diz que Soraya é a culpada de seu filho iniciar sua vida na bebida, e em muitas outras substâncias. Soraya Montenegro é culpada de, entre outras coisas, querer destruir a vida de seu filho. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, se inscreva no canal e deixe seu like.